E aí pessoal, aqui Josimar, Radiant Soluções Digitais, um treinamento de instalação do banco de dados SQL Server. A versão que a gente vai usar aqui é a versão 2014, sistema operacional Windows 7, sem suporte, então precisei de fazer algumas instalações, algumas atualizações aqui antes. E a instalação do .NET 4.8. Já tive uma falha de instalação, então essa aqui já é a segunda vez. Hoje, 2 de dezembro de 2022, sexta-feira, chuva e já são 8 horas da noite. Depois eu trabalhei o dia inteiro, muito cansado, então pode ser que o vídeo não fique tão bom, mas a intenção aqui não é fazer vídeo bom, é passar o conteúdo e de certa forma de boa didática. Espero que seja bom. Vamos lá. Eu já fiz a cópia do pacote para dentro da minha pasta de downloads. Já fiz a extração também, o que não precisa de fazer de novo. Então vou clicar aqui no Setup exe, executar como administrador. Vamos lá. Aqui a instalação que eu vou pedir é para uma nova instalação, considerando que a gente vai fazer uma nova instalação, e o pacote que é usado para uma nova instalação é o mesmo que é usado para a atualização de uma versão anterior. Ou seja, se tiver o banco de dados já instalado, como qualquer versão anterior até a 2005, o pacote dessa instalação compreende a atualização para 2014, beleza? Então aqui ele cita ainda o 2005, 8, 8R2 e 12. Então vamos desse aqui de cima. Essa parte que ele verifica sobre as questões de atualização do Windows Server, não precisa, pode só avançar. Beleza, aqui é os termos de licença, vamos aceitar os termos. E aqui o programa de aperfeiçoamento, não vou aceitar para não ter que ficar enviando dados da Microsoft. Vamos lá, avança. Aqui ele lista os pacotes que a gente vai instalar ou atualizar. No meu caso eu vou instalar, então é o mecanismo de banco de dados, replicação do SQL Server, extração de semânticas, o Reporting Service que é nativo, é para criar relatórios, os recursos compartilhados, a conectividade como driver do banco de dados, aqui compatibilidade com ferramenta cliente de versões anteriores como 2012, 2008 e 5, SDK que é para desenvolvimento, então aqui eles falam que os pré-requisitos são esses aqui. Então, os que já estão instalados e os que são dependências ele vai olhar e fazer. Componentes aqui também, tal. O banco de dados local não vou usar porque a gente vai criar a própria base de dados nesse treinamento. Então, a gente vai criar uma base de dados, criar uma fonte de dados, criar um usuário, dar permissões a esse usuário e vamos ver várias outras coisas. Então aqui embaixo é onde será salvo toda a parte da instalação, o caminho padrão e os recursos de compatibilidade é dentro da pasta arquivos de programa, né, de 32 bits, né, que é nomenclatura x86. Vamos avançar. Aqui a questão da instância, normalmente para quando quer nomear uma instância, no caso dessa aqui é uma versão gratuita, né, para treinamento, então é o SQL Express, mas eu não vou usar o SQL Express, eu vou usar a padrão que é Microsoft SQL Server, então é a mesma instância de uma licença paga.
Aqui são os serviços que vão ser instalados, então o mecanismo de banco de dados, o Reporting Service, e como ele vai ser autenticado lá na frente. O daemon aqui do filtro de texto completo do SQL, ele está como manual, e o browser ele está como desabilitado. Eu costumo deixar o browser como automático. Beleza? Agrupamento é o character set, né, o mecanismo do banco de dados, que é o tipo de linguagem que ele vai usar, Unicode. E para brasileiro é esse aqui mesmo, que é o latim, que usa essa cedilha, esses acentos e tal. Então é um padrão. Nessa fase aqui já é a parte de autenticação de banco de dados. Não recomendo deixar o modo de autenticação Windows, apesar de que depois de instalado é possível mudar para o misto. Mas eu já faço a instalação considerando o modo misto. Aqui você consegue definir o usuário administrador do banco, que é SA, que seria System Administrator, e aqui a senha para ele. Tá? Então, apesar de que o usuário que está logado ele vai ter uma permissão e dependendo da conta ele vai pegar a atribuição de acordo com a conta. No caso aqui é um administrador, né, local, ele provavelmente pega os atributos de um administrador também do banco, o que te permite depois habilitar a conta SA, né, ativar o usuário SA. Mas eu já recomendo fazer a instalação com essa forma de autenticação nativa aqui, já habilitada. Então aqui eu vou definir a senha. Beleza. Então a senha é definida. Aqui são o caminho onde vai ser salvo os bancos de dados, os logs, os backups, por exemplo. Então são caminhos que vai ser utilizados para geração de arquivos. Instâncias de usuários são a mesma instância e file stream a gente não habilita. Aqui, se tiver mais de um usuário, inclusive administrador, que você deseja adicionar, é só clicar aqui em adicionar, ou se quiser remover o usuário, aqui está aqui para não ter permissões administrativas. Eu recomendo inclusive que no caso já está definido que o usuário vai ser do banco de dados, remover. Vamos avançar. Tem que manter essa bosta dessa conta aqui. Depois a gente remove. Mas, vamos lá. A opção que a gente vai pedir é instalar e configurar e avançar. Aqui ele já começa a instalar. Eu vou pausar aqui o vídeo para ele ficar pequeno. Terminando a instalação, se bem sucedida, eu volto a falar aqui, beleza? Por enquanto é isso.